Olá, irmãos, bom dia. Eu, de fato, completei mais um ano de vida. Eu fiz 16, foi 16 ou 17, Leila? 15? Por um tá bom. Gente, o tempo está passando e eu fiz mais um ano de vida. Eu já sou um moço com 5,7. Isso é falso testemunho. Mas eu quero agradecer a expressão de carinho que muitos compartilharam comigo. Parabéns, parabéns. E é bom quando a gente tem gente que faz parabéns. Eu quando trabalhava nos escritórios da igreja, no dia do meu aniversário, eu comprava uma caixa de chocolate. Comprava uma caixa de chocolate. E eu ia geralmente assim, cada pessoa, e dizia assim: ó, hoje é meu aniversário, eu vou te dar um presente. E era um chocolate. Porque o aniversário é da gente, né? A gente é que celebra, é ou não é? A gente fica esperando o presente dos outros. Eu acho que eu tenho que dar presente aos outros, né? Para mim, esse é eu louvo a Deus por isso. Estou bem, Deus me deu saúde, me deu uma família, uma mulher corajosa. Eu louvo a Deus por isso. Então, obrigado, gente, é muito bom a gente fazer aniversário. E é bom que a gente faz todo ano, não é? E eu estou pensando naquela promessa de que nós vamos fazer toda a eternidade. Então, não sei se vai ter anos na eternidade, né? Não sei se a gente vai contar assim, 1000 anos, 1 milênio, 100 mil... Sei, a gente só vai celebrar. Mas como a gente veio da terra e celebrar cada ano, eu acho que a gente vai manter esse mesmo hábito lá, né? Por toda a eternidade. Então, Deus seja louvado por todas as suas bênçãos na minha vida. Também, eu estou muito contente pelo momento de nosso louvor aqui. Eu às vezes, quando eu começo a cantar aqui, eu tenho vontade de ficar cantando e depois ir para casa. Não sei se acontece com você, mas eu tenho assim um senso de adoração, de presença, de satisfação nesse momento, que me faz muito bem. Eu às vezes não quero mais nem pregar. Um dia eu fiquei tão empolgado aqui que transformamos um culto, o Frank se lembra, que ele me ajudou aqui no louvor. Nós transformamos o culto só em... Cantávamos um hino, começamos cantando um hino, e aquele hino que a gente estava cantando, nós fomos trabalhando, meditando, refletindo e cantando, porque estava tão gostoso. Eu acho que santo somente é o Senhor. Adoração é muito mais do que pregar, é muito mais do que cantar, é muito mais. É sobre isso que vamos conversar um pouco esta manhã. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, pela manifestação da Tua graça, pela expressão do Teu poder no meio do Teu povo. Muito obrigado porque o Senhor nos impregnou com a Tua adoração e nós Te louvamos por isso. Permita, Pai, que a manifestação do Senhor, por meu intermédio, seja aquilo que edifique a Tua igreja, que fortaleça o Teu povo, que o leve mais próximo do Senhor e mais próximo da sua missão. Por Tua graça e misericórdia, Te oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje será o último sábado este ano que nós vamos estar juntos aqui no culto. Porque os pastores, a partir de domingo que vem, a gente vai entrar de férias, não é? Eu pensava na praia ali, olhando na praia, mas esse ano o destino é o Centro-Oeste. Os filhos estão morando em Brasília e vamos para lá. Então, a gente acredita que no dia 16, 17, a gente está saindo de férias. Mas estaremos voltando também no início de janeiro. Aí a gente chega e vai para o Campuri, porque o pessoal, o clube lá do Inocop, Guardiões do Vale, estará no Campuri. Então eu tenho que estar com eles lá nesse período, mas logo estaremos juntos. Então ore por a gente, ore por nossas férias. O Andoa de Barro,
E às vezes eu quero descansar, viu? Um pouquinho para, assim, pelo menos curtir mais os filhos que estão longe. Então tenham paciência, vamos estar juntos, mas estão aí a equipe de anciãos, a equipe de irmãos que vai estar com a mão no arado. Não é, Mara? E o ano que vem nós temos muito trabalho para Mara, viu? Viu, Edvanei? Muito trabalho para que ela não arranque mais os seus cabelos, não é? Então, a Mara esse ano está encerrando as suas atividades como orientadora na escola lá adventista. Vai estar, alguns chamam de aposentados, não é? Eu diria que está jubilado daquele tipo de ministério, porque o ministério continua. Frank também esse ano já ganhou uma parte da aposentadoria, vai botar a mão noutra mais para frente, não é, Beth? Já é vovô, agora tem que cuidar dos netos, né? E são dois, né? São dois, a Helena e o Heitor. Então, é um desafio, mas sejam todos bem-vindos. O Ricardo ali, pedi que vocês olhem por ele. O Ricardo esses dias, o Ricardo trabalhando, estava numa luta no trabalho no sábado, e agora não está mais trabalhando, deixou o trabalho ali, o trabalho de lá deixou ele. Orem por ele, para que ele encontre um outro trabalho e esteja ativo aí, ganhando o seu tostão para manter sua família, não é? Regiane agora não vai perder mais nenhum sábado, não é, Rubinha? Hein, Rubinha? Não é assim? Olha lá, está sendo, trouxe a Roberta, que está ali, a Rô, que está com ela, outra Rô, Roberta, que está ali. Que bom, tá certo? Então vamos abrir a Bíblia e meditar em Isaías 43, daí em diante. Ao ler a Bíblia, às vezes sou incomodado quando estou lendo a Bíblia com alguns textos. Isaías 43. Quando eu estou lendo a Bíblia, às vezes alguns textos me incomodam. Eu às vezes dizem lá em casa que eu nasci com um formigão. Não sei se você sabe o que é um formigão, assim. Alguém já leu a história de Pisca-Pisco Reformador? Já viu? No tempo dos slides? Era um homem que queria transformar o mundo. Então, ele estava deitado embaixo de uma árvore e ele estranhava, porque uma melancia estava no chão e uma jabuticaba na árvore. Então ele achava que porque a melancia era maior, tinha que ficar na árvore que era maior. Até que um dia ele está embaixo de uma jabuticabeira, dormindo assim, e cai uma jabuticaba na cabeça dele. Aí ele repensa a sua ideia de querer reformar o mundo, porque falou, por que Deus faz isso? Se eu fosse Deus, eu colocava uma melancia na jabuticabeira e uma jabuticabeira ali na melancia, onde nascia a melancia. Então às vezes eu leio incomodado. E havia um texto, um texto no livro de Isaías 43, verso 7, que ele me incomodava um pouco mais. Veja o que está escrito: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Esse texto aqui, ele me incomodava, e me incomodava muito, assim de modo que eu não comentava com ninguém, mas a minha mente ficava pensando, porque parecia ao ler esse texto que eu estava me relacionando com o Deus que é extremamente egoísta, porque eu comecei a olhar Deus, não do ponto de vista da revelação, mas do ponto de vista daquilo que eu olho os seres humanos, e que às vezes eu acho em relação aos meus seres humanos, porque parecia, veja o texto: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que eu formei e fiz. A ideia de que Deus estava ali, simplesmente nos fez para ficar adorando Ele, como se fôssemos pequenos robôs, talvez influenciado pelas
a leituras pagãs que a gente tem da vida e da religião. A ideia de um Deus que nos criou e ficou aí, a glória para mim, e a gente ficava só glória, glória, como se a nossa existência fosse só para isso. E isso me incomodava quando eu lia a Bíblia. Porque a ideia de um Deus egoísta não combina com o ensino do restante da Bíblia de um Deus amoroso, um Deus que se dá. Quando estava lendo Mateus capítulo 22, eu me deparei com outro texto que me ajudou a compreender melhor esse texto de Isaías 43. Eu aprendi que as dúvidas, a gente propaga a fé, a gente não propaga as dúvidas. Os questionamentos, a gente não fica propagando, a gente propaga a fé, enquanto a gente busca compreensão na revelação. Então eu estava lendo Isaías 22, Mateus 22, verso 37, verso 37 e 38, e veja com que me deparei. O que está escrito? O que está escrito? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Quando eu estava lendo, que eu misturei os dois textos, então a minha mente soltou uma outra compreensão da adoração ali. Então quando Deus diz assim, que Ele espera que eu o adore, Ele espera que eu o adore no contexto do amor. Então eu comecei a ler e examinar a Bíblia, e eu comecei a perceber de que para Deus o importante não é se eu estou com pouca gente, não é se eu estou com muita gente, não é se eu estou numa igreja, num pequeno grupo, se eu estou sozinho. Eu sou convidado a adorar a Deus motivado por um só sentimento: o amor. E a gente começa a ler, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu fui compreendendo que o Deus da Bíblia, Ele se apresenta em todo o tempo como um Deus que é participativo. Você não tem nas Escrituras um Deus que é distante, Ele é sempre um Deus participativo, um Deus que espera uma adoração, mas uma adoração que a gente participa, Ele participa e a gente participa nessa adoração. E Ele nos convida para essa adoração, não só de modo coletivo, mas também de modo individual. E aí eu vejo isso pelo menos em dois textos da Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e abra em Salmo 119. Salmo 119. Veja o versículo de número 175. O que está escrito? Olha como ele traz a ideia de uma adoração pessoal. O que está escrito? Alguns textos dizem assim: permita-me viver para que eu te louve. Ou seja, a adoração aqui, ela parece essa adoração que nasce do coração, que nasce de um Deus que é participativo. E o que eu penso sempre numa adoração que ela é relacional, ou seja, Deus se manifesta de modo que a gente adora. A pessoa diz assim: Senhor, ajuda que eu possa viver para te louvar. Então essa adoração que nasce num relacionamento amoroso, ela é uma escolha pessoal. Mas quando você avança para o Salmo de número 34, veja o Salmo 34. Veja o que diz o verso de número 3. O que está escrito aí? Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Então você percebe que nós temos a ideia da adoração aqui, que ela é individual, mas que ela também é coletiva. A gente participa nessa adoração. Mas cada vez que eu aprofundo lendo a Bíblia, eu vou descobrindo que o Deus da Bíblia, Ele é um Deus que quer uma adoração participativa, Ele quer um relacionamento com o seu povo, e que essa adoração, ela não venha da obrigação assim:
Sim, Senhor. Eu concordo, sabe? Mas é de uma adoração de um Deus que Ele quer que a gente participe na adoração, que ela seja fruto de um relacionamento com Ele. Eu vou olhando a Bíblia e eu vou percebendo, quando eu vou estudando os relatos das Escrituras, que Deus está falando só da modo como a gente se relaciona com Ele. Lamentavelmente, porque a gente não conhece a Deus como deveríamos conhecê-lo, a gente começa a pensar numa adoração assim. Tem gente que não cresce na adoração, não amadurece na adoração a Deus, porque no fundo não conhece a Deus. Às vezes vem para a igreja para cantar, ele vem buscar um bonito sermão, ele vem buscar uma bonita, eu diria assim, música, mas geralmente não vem para adorar. Isso acontece geralmente porque a gente não conhece a Deus. A gente não conhece a Deus de modo relacional, a gente não cresceu. Tem pessoas que assim, primeiro ano, aprendeu a adorar a Deus, ok? No segundo ano da vida dele de cristã, ele adora a Deus, ele repete o primeiro ano. No terceiro ano da vida cristã, ele repete o segundo ano. E a sua adoração não é uma adoração íntima com Deus, é uma adoração assim, vai, acabou o culto, não tem adoração. Mas como disse, eu acho que na Bíblia, eu vejo na Bíblia que Deus é um Deus participativo. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em quantos dias? 7 dias. Por que Deus criou em 7 dias? Precisava Deus criar o mundo em 7 dias? Por que Deus criou? Quando você toma a Escritura, você toma nas mãos, a expressão para a criação divina é criar do nada. Agora, por que Deus criou o mundo assim em 7 dias? Me parece que Deus, porque vejam, se for por causa do homem, o homem não tinha nascido ainda. Eu até tenho uma teoria que é minha, que Deus, quando foi criar o mundo, Deus criou ele assim, Ele criou o mundo, mas Ele criou aos pouquinhos, porque o universo de Deus estava acompanhando os seres criados de outros planetas, acompanhando a criação que Deus estava fazendo do nosso mundo. Ora, no processo que Deus ia fazendo, como sendo atos de revelação, Deus construía isso, Deus fazia aquilo, e os seres criados olhavam do universo e falavam, uau, o que vai ser agora? Os anjos, que não são oniscientes, o que Deus vai fazer agora? E Deus ia criando cada coisa e colocando no processo, enquanto a criação dele, que os seres já criados, segundo a gente percebe pelas Escrituras, eles estavam fazendo a leitura da criação divina do planeta que Deus havia feito. Ora, então a gente tem a ideia aqui, o que me parece, que nós temos um Deus participativo, e cada vez que ele olhava, havia uma exclamação. Se você puder ler um pouco ali o capítulo 2, quando Deus fez o homem e a mulher, eu trabalhando ali, e parece assim que há uma peça de teatro, sabe? Onde você tem ato 1, aí muda o cenário, ato 2, ato 3, e vai mudando o cenário. O casamento de Adão e Eva, que é a formação, Deus vai mudando. Deus vai fazendo de modo natural. A gente tem muitas explicações, mas uma delas que me parece, é que Deus queria que os seres criados começassem a olhar, olha o que Ele está fazendo. Por que você acha que Deus criou o 7º dia? Ele estava cansado? Porque a Bíblia diz que Ele criou o quê? O descanso, abençoou e fez o que mais? Deus estava cansado? Adão e Eva estavam cansados? Não estavam. O plano divino é que Deus criou o sábado para que eles conhecessem o Deus que eles iriam adorar dali para frente. Então você percebe que há um relacionamento para a condução à adoração, para que a adoração ela seja crescente no relacionamento com Deus. Cada vez que Deus se encontrava com o homem ia crescendo. Veja só uma coisa, olha um pouco a criação. Por que Deus pegou Adão e disse, Adão, sente aí, dê nome a quem? Aos animais, vai passando na frente. Deus não sabia dar os nomes? Mas qual é a ideia divina? Você vê que é um Deus que leva a participação, é um Deus que é participativo. Quando Deus cria Eva, o que Deus faz? Adão dormindo,
faz uma cirurgia. Deus precisava daquela costela para fazer a Eva. Mas por que isso? Porque Deus quer que a gente participe da adoração a Ele. Então uma adoração para que a gente participe do processo com Ele, e Ele tira a costela. Deus podia ter dado um nome para Eva, mas Ele não dá. Quem é que dá? Adão. Então a gente vai percebendo ao ler a Bíblia, que o Deus da Bíblia não é um Deus que quer ficar, como a gente foi aprendendo aí, pelo menos trazido pelo ensino da Igreja Católica, um Deus que fica no oratório, um Deus que é um Cristo morto, um Deus que fica distante. O Deus da Bíblia, Ele quer se relacionar com sua criação. E desse relacionamento amoroso, nasce o que nós chamamos a Bíblia de a verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração não é aquela coisa mecânica. A verdadeira adoração é aquilo que sai naturalmente do coração da gente e transborda para a comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles, a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam. Aí quando eles estavam escondidos, Deus sabia que eles estavam escondidos. Deus sabia que eles pecaram. O que é que Deus faz? Como é que Deus faz? Eu acho que vai atrás brincando de esconde-esconde. O que eu acho que é extraordinário? Você às vezes já brincou com o seu neto, o netinho ainda não, né? Mas você já brincou com o seu filho de se esconder? Ele se esconde, fica aí embaixo. Você sabe onde ele está? Aí você fala: oi, onde é que você está? Ah, está onde? E ele está ali bem pertinho de você. Me parece que é isso mais ou menos que Deus faz com Adão e Eva no Éden. Deus faz: Adão, aonde você está? E Adão: oi, aonde você está? E isso denota o quê? Relacionamento. Deus quer ser, Deus está procurando, eles estão fugindo, Deus está procurando, Deus está buscando, porque nesse processo, Deus quer crescer a adoração. Deus quer crescer a comunhão, Deus quer crescer a intimidade. A gente faz, você já viu que quando a gente peca, uma das artimanhas do coração humano é fazer o quê? Se esconder, né? Pecou, ali eu não vou mais para a igreja, não quero ver os irmãos, não é assim? O pastor ainda diz mais assim, cruz credo, né? E vai fugindo, vai ficando, mas o processo divino é diferente. Ele vai nos procurar, Ele quer ter essa intimidade que a gente necessita, nesse processo íntimo com Ele. Mesmo quando o homem pecou, mesmo quando o homem se afastou de Deus, Deus estabelece algumas estratégias que Ele assim demonstra que quer ter relacionamento conosco. Por exemplo, quando você pega a sua Bíblia em Êxodo 25, pega a sua Bíblia em Êxodo 25. Veja o versículo de número 8, que diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio. Então no plano divino, Deus quer se relacionar conosco. Se você voltar um pouquinho mais atrás, você vai perceber que tem aquele menino Enoque. Lembra da história de Enoque? Como é que a Bíblia apresenta Enoque na sua adoração a Deus? Como é que apresenta? Andava Enoque com Deus, e andou com Deus quantos anos? 300 anos. Eu lembro que eu aprendi na classe dos juvenis, que um dia parece assim, que Enoque andava tanto com Deus. Você vai ver que a ideia de andar junto é a ideia de quê? De relacionamento. É relacionamento, não é coisa desconhecida, não é alguém estranho, é alguém que você anda. Agora imagine, você anda com o seu marido quantos anos? Há 22 anos. Agora imagine andar com Deus 300 anos. Isso denota relacionamento. Você vai ver a história quando fala de Noé, apresenta Noé fazendo o quê? E Noé andava com Deus. Então esse é o relacionamento que a gente vai percebendo. Quando a gente fala de Abraão é chamado o que de Deus na Bíblia? Vê se você lembra aí.
amigo de Deus, a Bíblia chama pelo menos 3 vezes. As pessoas dizem assim: Abraão, amigo de Deus. E em outro lugar o Senhor diz assim: Abraão, meu amigo. Então, a adoração aqui denota que é uma coisa que a gente conhece a Deus, se relaciona com Deus, e porque a gente conhece a Deus, a gente adora. E aí, gente, muda todo o nosso conceito e prática da adoração. Ah, por que eu vou à igreja? Eu vou à igreja por ouvir um excelente sermão, mas no plano de Deus, não é que o sermão, a música seja o centro. No plano de Deus é que eu venha à igreja como adorador. Então eu venho para adorar. Se o sermão, a música não satisfizer meu coração, eu estou na igreja para adorar a Deus. Ah não, mas eu estou na igreja por causa de João, de José. Não, eu vou à igreja para adorar a Deus. Esses motivos podem estar contidos, mas a adoração é o centro da minha presença na casa de Deus. Essa intimidade que eu escolho adorar. Então, quando a gente vai vendo na Bíblia, e o tempo não nos permite explorar um pouco mais esse assunto, mas você veja, por exemplo, que você leu Êxodo 25, verso 8. Fala o que Êxodo 25, verso 8. O que é que o Senhor diz? E me farão o quê? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora, você sabia que a palavra santuário seria uma tradução ao pé da letra? Não seria santuário como a gente usa, mas o ideal seria tenda do encontro. O Senhor estava dizendo assim, ó: e me farão uma tenda do encontro para que eu possa habitar no meio de vocês. Ou seja, o plano divino do santuário é que fosse um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. E aí o povo conhece esse Deus, se relaciona com esse Deus, e o povo se torna um adorador. Então, uma adoração é que nasce dessa proposta da palavra de Deus. Você lembra daquele caso de Samuel? Lembra de Samuel na casa de Eli? Ah, está na Bíblia. Então vamos contar a história. Você lembra de Samuel na casa de Eli? O que Samuel era um garotinho que foi colocado, foi crescendo e foi feito e colocado como sacerdote, que auxiliar do sacerdote para trabalhar no santuário, na casa de um homem chamado Eli. E quando ele estava na casa do Eli, Deus apareceu ali à noite e chamou 3 vezes o nome de Samuel. Chamou Samuel e disse assim: Samuel, Samuel. Aí Samuelzinho, que dormia na mesma casa que dormia Eli, acordou de noite, saiu correndo e foi aonde? Foi no quarto de Eli. Chegando no quarto de Eli, ele começou: fala, Senhor, o que o senhor precisa? Aí Eli falou: não te chamei. Aí ele voltou à pressa: vai dormir. O menino dormiu, mas parece que Eli ficou de orelha em pé, porque dali a pouco o menino ouve novamente: Samuel, Samuel. O que Samuel faz? Levanta, vai no quarto de Eli mais uma vez. Quando ele chega no quarto de Eli, o que é que ele faz? Aí ele fala, ali já tocado pelo Espírito Santo, disse: opa. E falou: Samuel, não sou eu que estou te chamando. Se lhe chamarem novamente, você responda assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí ele volta ao local do templo. Aí ele volta, quando ele está dormindo na cama, novamente a voz diz o que para ele? Samuel, Samuel. Aí ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente esquece que o Deus da Bíblia, ele quer se relacionar com a gente na coisa mais íntima. Mais íntima. Ele não quer que a gente tenha um relacionamento com ele. Eu venho adorar um Deus que a gente desconhece. Aqui eu estava cantando aquele hino e pensando, enquanto cantava eu imaginava assim: meu Deus, aos pés do Salvador. Mas como é que a gente pode ficar aos pés do Salvador? Essa intimidade, gente, é o que nós precisamos. É isso que vai brotar a nossa adoração a Deus. E se a gente perceber, se a gente começar a conhecer o Deus da Bíblia, se a gente buscar a entender como Deus se revela na palavra, a gente muda toda a nossa história na adoração. A maior manifestação de graça que nós temos na adoração é que está em São João, diz assim, é o ápice do desejo de Deus de relacionar-se conosco, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas e dos nossos pecados, da nossa incompreensão a respeito de Deus. Quer ver? Pega a sua Bíblia e abra em João capítulo 14. Vamos
Só repassar esse ponto de João capítulo 1. João capítulo 1. Veja o verso 14. O que está escrito? O que diz aí? E o verbo, que diz? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Antes de prosseguir brevemente nesse texto, eu vou dizer aqui, você quando estava orando alguma vez, você já teve a impressão de que Deus não estava ouvindo mais ninguém? Pense aí, quando você dobra o seu joelho para orar, você imagina que Deus está atendendo quantas pessoas enquanto você está orando? Quantas pessoas, quando você dobra o seu joelhinho e fala, Senhor, fecha os meus olhos, estou falando contigo nesse momento. Você pensa que Deus está atendendo mais quem naquele instante? Hein? É isso que Deus quer que a gente entre na adoração com Ele. Como se eu fosse, se que não existisse mais nenhum adorador. Eu sou o adorador. Quando você vê João 1, verso 14, João 1, verso 14, obrigado. Aí a palavra habitou, ele traz a ideia assim de que Deus trouxe a sua barraca para viver no acampamento, na mesma barraca que nós. Habitar ali seria a ideia de armar uma barraca, ou seja, Deus trouxe a sua barraca para colocar do lado da minha, para que eu possa conhecê-lo, e nesse processo de conhecê-lo, eu comece a adorá-lo. Daí que Jesus veio como homem. Ele veio aqui, viveu como nós, parecido com a gente. A Bíblia chega a dizer que ele não tinha nem beleza, nem formosura. É nesse processo de conhecer que Deus desperta a nossa adoração, o nosso relacionamento amoroso com Ele. Você vai olhar na Bíblia, ele fala assim, quando alguém perguntou, quem são seus irmãos? Quem é a sua família? Como é que ele responde? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a gente tem aqui nesse contexto, a ideia de que a adoração é ter comunhão com Deus que quer se relacionar conosco. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Você vai olhar na Bíblia, nas Escrituras, a gente é comparado como sendo o corpo. Deus não só tem comunhão, ser parente, mas Ele vai aprofundar essa intimidade conosco, porque Ele diz o seguinte, olha, quando Ele se apresenta, Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. E quem é a cabeça do corpo? Quem é a cabeça do corpo? Então na Bíblia, Deus não quer se relacionar conosco, gente, como se a gente só encontrasse Ele sábado pela manhã, não só quando a gente tivesse problemas, não só quando tudo estivesse bem, ou o que for que você imaginar, mas na Bíblia, o Deus da Bíblia, Ele quer se relacionar conosco de modo de pertencimento. Ele não quer por uma semana, por um mês, Ele tem plano dessa intimidade por toda a eternidade. Então esse processo nosso de adoração, de conhecimento, de se relacionar com Ele, não é uma coisa que a gente vai só nesta vida, a gente não faz só quando vem à igreja. O plano dele é que isso seja um processo por toda a eternidade. Isso é tão extraordinário, que quando você toma São João capítulo 14, pegue a sua Bíblia, São João capítulo 14, quando você toma nas suas mãos São João capítulo 14, olhe os versículos de 1 a 3, que está escrito? Deus não quer só que a gente o conheça. Deus não quer só que a gente o adore, mas Ele deseja que a gente more na casa dEle
por toda a nossa vida. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Você acha que a morte pode arrancar isso de suas mãos? A idade pode arrancar isso das suas mãos? O que pode arrancar esse privilégio de viver na presença de Deus como um verdadeiro adorador? O que pode arrancar da gente essa alegria de um Deus que, sabendo quem eu sou, minhas limitações, onde eu nasci, minhas dificuldades, meus problemas, minhas lutas, e apesar disso ainda quer se relacionar comigo, Ele me conhece pelo nome. Ele é tão extraordinário que Ele diz assim: olha, se você pecou, se você cometeu coisa errada, venha comigo, vamos conversar, vamos fazer um acordo. Eu já lhe garanto um detalhe: venha, porque eu vou perdoar você. Está lá em Isaías 1, verso 18. Então não existe alguém que seja tão extraordinário que a gente possa se relacionar. Não existe nada, nem marido, nem mulher, nem filho, nem pai, nem mãe, que assuma o espaço extraordinário e maravilhoso de um Deus que se importa. A Bíblia diz que antes de você e eu nascermos, Ele já tinha planejado morrer para salvar a gente. E você, imagine, nasci em Tatuí, não é? A gente até brinca, Tatuí, né? Um amigo me dizia que Tatuí significa um tatu com injeção eletrônica, não é? Por causa do I. Nós nascemos aqui, eu nasci lá no Nordeste do Brasil. Talvez você nasceu lá nos Estados Unidos, não sei aonde. Não importa. Esse Deus se importa, sabe onde eu moro, bate a porta de noite, me incomoda e sorri para mim e diz assim: filho, amo você, quero que você me conheça, para que você não tenha medo de mim, para que você comece comigo, para que você me adore, não porque eu disse que fiz você para adoração, eu fiz na adoração, mas eu quero que você se relacione comigo, e que a adoração sua a mim seja natural, como um amor, como você se apaixonou pelo seu marido, pela sua esposa, quando você se apaixonou pela a pessoa que você mais amou, eu quero que seja assim comigo também. Aí você fica assim comigo também, e você me ama, e você me adora, e eu glorifico você, porque a promessa dele é que ele vai glorificar a gente. Agora, isso é próprio de quem? Aí eu fiquei surpreso, porque ele não quer tirar proveito da minha adoração, ele não quer que eu seja um robozinho, sim senhor, ele quer que eu seja com o amor que ele colocou no meu coração, que nasce do meu relacionamento com Ele, Ele me leva a amar. Por isso que Ele nos fez inteligente. Ele respeita até quando a gente não quer Ele, mas Ele não desiste da gente. Eu não sei o que você vai pensando, vai vir um ano, você olha para trás. Eu queria desafiar você durante este ano, começar a olhar como é que está a sua intimidade, o que você conheceu mais desse Deus extraordinário, como é que Ele tocou a sua vida, se de fato Ele se importa. Eu quero desafiar você a conhecer esse Deus, e você viver a religião, a fé, a vida cristã, não pelo que as pessoas dizem, não pelas circunstâncias, não pelo momento, pelas coisas que favorecem, não pelos desejos do coração, não pelas tentações, não pelos sucessos, mas sobretudo por causa do amor que você encontrou nesse Deus que você está conhecendo. E a forma de conhecer a Deus, eu vou dizer o que a gente estava brincando aqui na classe, como alguém mencionou na classe, isso leva o quê? Tempo. Você não vai conhecer a Deus, eu peguei a Bíblia e já conheço Deus. Não vai, amigo. Olha, eu já estudei, a minha mãe já conhecia Deus, a minha avó já conhecia Deus, eles passaram para mim, eu estou na igreja acompanhando desde que eu nasci, e cada dia que passa, eu me assombro com as descobertas extraordinárias sobre esse Deus que escolheu se revelar a mim, apesar de sendo eu quem sou. Meu apelo a você: se esforce em conhecer a Deus. A vida só vale a pena se a gente tiver comunhão com Deus, apesar das circunstâncias. Então se derrame nos braços dele. Se derrame, converse, conheça, ouça, deguste olha, o sabor da comunhão com Ele. Às vezes você tem a sensação, não sei se você já teve a sensação, assim, de que você está sentado num lugar e parece que você não está sozinho. Você se arrepia por dentro, assim.
É a manifestação da presença. Ah, você quer ver uma outra coisa que é a manifestação da presença dele? Quando você realiza um ato de bondade, que a gente fala assim, ai, uau, arrebentei. Mas é ele trabalhando por a gente. Meu apelo é que você só pode conhecer a Deus se relacionando com ele. E o único lugar que ele mais se revela de modo assim histórico, na palavra. Então você precisa cada dia dedicar tempo para ler a sua Bíblia, conversar com Deus, não só conversar com Deus, mas ouvir Deus falar contigo. Alguém aqui já teve assim a impressão que estava caminhando, de repente é Deus falando com você? Já? Ele fala para você, você fala assim, nossa, como distinguir a minha voz da voz de Deus? É simples, tendo comunhão com Ele. Há um texto naquele livro sobre Ellen White, Uma Mulher de Visão, que eu já li várias vezes. É um momento em que Ellen White estava voltando da Austrália para ir para chegando ali chegando em São Francisco. Ela vai chegando perto do porto, e quando ela vai chegando, ela estava preocupada, onde é que eu vou morar? Como será? Ela estava, eu chamo assim a velhinha carinhosamente, estava ansiosa, meu Deus, como será? Ela estava costurando as ideias, planejando. Enquanto ela estava ali, aconteceu uma coisa agradável. Ela disse que sentiu um cheiro de jasmim no quarto. E ela disse assim, ela escreve assim, é o cheiro do meu Senhor Jesus quando Ele se aproxima. Eu fiquei pensando, nossa, o cheiro de Jesus para Ellen White tinha jasmim. Talvez para mim tenha o cheiro de uma árvore da caatinga, não sei. Mas nós precisamos ter intimidade para a gente começar a se acostumar com o sussurro de Deus, sabe? Filho, filha, a gente precisa de ter essa comunhão para ver ele soprando e falar assim, às vezes ele diz assim, levanta, faz isso, levanta, faz ali, olha, esse é o caminho. Aí você fala, aí as pessoas falam assim, puxa, você acertou, né? E ele fez uma coisa extraordinária. Eu lembro que uma vez eu assumi o compromisso pessoal de perdoar um indivíduo que tinha trazido muitos males à igreja. Trouxe males à igreja naquele momento, e eu fui conversar na casa dele, e eu fiz uma oração, depois de conversar, ele não demonstrou arrependimento, mas eu orei, dei as mãos, ali eu falei assim, Senhor, perdoe fulano de tal por esse ato que ele fez, e causou opróbrio à tua igreja, tantos prejuízos, tanto trabalho. Terminei a oração, já pastor, saí do carro, saí da casa dele, peguei o carro e fui na estrada, e quando eu fui no caminho, o Senhor falou comigo assim, quem mandou você pedir perdão, interceder por esse homem perante mim? Agora você me impediu de agir contra esse homem. Nossa, eu estremeci por dentro. Às vezes Deus vai falar coisas agradáveis, mas Ele fala coisas difíceis também para a gente. Ele vai nos repreender, porque relacionamento verdadeiro, amoroso com esse Deus, Ele exige isso. Meu apelo, meu desafio, vocês não vamos estar juntos só no ano que vem, no culto de sábado pela manhã, mas o meu apelo é que você tome como desafio, quero na minha vida conhecer a Deus este ano que vem, mais do que conheci em 2018. Quero adorá-lo mais e mais. Eu tenho certeza que pela graça, a sua história, assim como a minha, vai ganhar novas dimensões de relacionamento. As pessoas nem vão perceber o que está acontecendo. Você talvez nem perceba, mas você vai desfrutar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele derrame o seu Espírito sobre nós, e nós, 2019, Senhor, te conheço mais, para a glória de Deus Pai e para a nossa felicidade. É o meu desejo e a minha oração no nome de Jesus. Amém.